Deus, quero trazer um texto para você que está em João capítulo 13, a partir do versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Gente, vamos falar um pouco a respeito de ser discípulo do Senhor Jesus. Não existe outro motivo para caminharmos com o Senhor a não ser para sermos discípulos dele. Notem que ele disse que um novo mandamento ele nos dá. Embora esse mandamento, essa lei de amarmos ao próximo, ela está desde o Antigo Testamento, passa-se no livro de Levíticos, no livro de Deuteronômio, mas quando imagina Jesus falando que ele nos ama e nos ensina a amar o próximo, dizendo assim, gente, se vocês são os meus discípulos, eu quero dar um mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Gente, imagina o nível desse amor, né? Quando a gente pensa que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, talvez eu consiga até me conectar, né? Até consigo pensar como eu devo amar alguém. Mas imagina eu amar ao próximo como ele me amou. Gente, isso faz a minha cabeça ferver. Isso coloca um senso de incapacidade. Porque não existe amor igual ao dele. Não existe amor humano que se compare ao amor dele. O que se aproxima mais do amor de Jesus é o amor de mãe, sabia? O amor de mãe, ele se aproxima do amor de Jesus. Mas o amor de Jesus, ele é perfeito. O amor de Jesus é um amor que se entrega, é um amor que se doa, é um amor que cobra, é um amor que traz responsabilidades, mas é um amor santo, é um amor poderoso. Então, se esse texto está dizendo, né, que nós devemos amar, e esses são os discípulos, né, que devam amar, devam seguir os mandamentos, porque ser um discípulo do Senhor Jesus é seguir mandamentos. E eu pergunto para você tem verificado o seu coração se você é um verdadeiro discípulo do Senhor? Antes de discipular pessoas, antes de ensinar pessoas, eu tenho olhado para o meu coração e tenho me perguntado, será que eu sou um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus? Aqui no Brasil é fácil ser um discípulo, porque ainda nós temos uma condição de liberdade. Já começam algumas coisas, mas temos sim uma posição de liberdade ainda, onde nós podemos falar em público, fazer uma live como essa. Mas tem lugares no mundo onde é expressamente proibido carregar uma Bíblia, fazer uma live como essa. Imagina você em um lugar de perseguição, em um lugar de tantas proibições, mesmo assim você continuar amando o seu próximo como ele nos amou. Quando nós olhamos para dentro da própria igreja que forma discípulos, muitas vezes nós vemos guerra entre homens, guerra de altares, guerra de pastores, guerra de placa de igrejas, guerras teológicas, e nós nos perguntamos, onde está o amor de Cristo como ele nos amou? Onde nós colocamos um pensamento, uma ideologia, uma ideia, uma política à frente de todas as outras coisas. Se nós somos discípulos do Senhor, nós devemos amar. O primeiro ponto, então, do discipulado, de ser um discípulo do Senhor Jesus, é amar como ele amou. E ele diz, então, que e nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Quando vocês amarem uns aos outros da forma que eu amo vocês. E daí nós vamos sair. Nós vamos fazer o ID, nós vamos buscar pessoas, nós vamos nos preocupar. Queridos, é tudo a respeito de pessoas. O discipulado de Jesus é a respeito de pessoas. Não é a respeito de ganhar dinheiro, não é a respeito de ser conhecido, não é a respeito de exercer poder, não é a respeito de nada disso, é a respeito de pessoas. É a respeito de não deixar ninguém para trás. É a respeito de acreditar que uma pessoa que aparentemente parece que não tem mudança,
uma pessoa que aparentemente nós não vemos que terá resultado, essas pessoas elas podem mudar. Elas podem mudar. Existe esperança para quando há um verdadeiro amor. Quando há o amor de Jesus no discipulado, há esperança para todos. Há esperança para todos. Eu sento com várias pessoas, converso a respeito de vários assuntos que você pode imaginar. E nesses momentos a gente ouve o coração dessas pessoas, e essas pessoas então, de uma forma voluntária. Porque quando nós estamos discipulando alguém, o amor ele entra em ação. E de repente essas pessoas começam a falar coisas que elas nunca falaram nem para os seus pais, não falaram nem para a sua esposa, para o seu esposo. E elas começam a falar assim, eu não sei nem por que eu estou falando essas coisas. É por causa do amor do discipulado de Jesus. É por causa do Espírito Santo de Deus, que vai fazendo com que essa pessoa pegue com que todas as barreiras que estavam proibindo ela, travando. Então ela começa a se sentir amada, não por quem está conversando, ou pelo pastor, ou por alguém que está discipulando ela, mas elas começam a sentir esse amor, se sentir amadas como Ele ama. Então elas falam, elas abrem o seu coração e elas entendem que são amadas. Então o maior privilégio de discipular uma pessoa é falar do amor de Jesus. Então é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor nos está nos chamando para termos esse relacionamento de discipulado com Ele, de sermos discípulos dEle. Talvez quando te fazem a pergunta, qual é a sua religião? E nós respondemos, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou católico. Nós respondemos tantas coisas, mas imagina se nós respondêssemos, eu sou um discípulo de Jesus. O peso que isso teria, porque ser um discípulo é caminhar do lado dele, é sentar aos pés dele, é observar, não é apenas aprender os mandamentos e aprender leis e aprender conceitos, não é apenas isso. É viver como ele vive, é declarar que a nossa vida é amar como ele ama, é viver como ele vive. Eu, quando era criança, gostava muito de uma música que a minha mãe cantava. Era uma música católica que falava, era o Padre Zezinho, eu acho que cantava. Ele dizia que, a música dizia que para amar como Jesus me ama, amar como Jesus me ama, ver como Jesus me vê, exercer esse amor, né? Mostrar, ser como Jesus é para as pessoas. E é isso é ser um discípulo do Senhor Jesus, queridos. É entender que as pessoas têm valor. Jesus morreu, o amor de Jesus foi por pessoas. O amor de Jesus foi para salvar pessoas, foi para resgatar pessoas do inferno. Ele continua nos amando, Ele continua nos agraciando. Aleluia. Gente, eu estou falando com você e aqui onde eu estou aqui, eu não sei se você vai acreditar nisso, mas começou um cheiro de óleo começou a subir aqui. Talvez aí no seu trabalho, na sua casa, um cheiro de óleo vai chegar aí. Eu amo Jesus quando essas coisas acontecem, porque é como se Ele estivesse dizendo, é isso, meu filho. É só isso, é simplesmente isso. E daí a gente quer ensinar, a gente quer fazer discípulos. Hoje tem tudo, né, para ensinar pessoas, fazer... entregar métodos, ensinar coisas, quando na verdade é muito mais simples do que nós imaginamos. Fazer discípulos. O ID, quando Jesus no capítulo 28 do livro de Mateus fala assim, ele está falando a respeito do discípulo, do ir, né, do evangelizar, do proclamar, e assim, vão e façam discípulos. E nós entendemos errado, queridos, porque a maioria das vezes tem pessoas que fazem discípulos para elas mesmas. Nós não fazemos discípulos para nós. Eu sou pastor, presidente da igreja ou lugar. É uma posição importante no reino espiritual, mas eu não faço discípulos para mim. Eu nem ensino os pastores que estão comigo, os presbíteros, os evangelistas, os apóstolos, os profetas. Eu não ensino ninguém a fazer discípulo para eles mesmos. Nós fazemos discípulos para Jesus. A igreja foi chamada para fazer discípulos para Jesus. E a forma de fazer discípulos para Jesus é amando como Ele nos amou.
amem uns aos outros como ele os amou. E ele diz, e nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando eles olharem para nós como igreja, olharem para mim, para você, e olharem assim, ó, eles se amam, eles se respeitam, eles respeitam a sua individualidade, eles respeitam a personalidade de cada um, eles respeitam as famílias, os espaços, eles respeitam os limites, eles respeitam as limitações, eles respeitam uns aos outros. E eles amam a Jesus. E daí eles são, e nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, quando vocês amam uns aos outros. E daí a gente pega cada briga, né, gente? Eu tenho um problema em ver alguns debates aí hoje em dia, principalmente na internet, né? De um defendendo o seu ponto de vista, sua teologia, outro defende de lá, e de repente eles começam, né? É claro que existem coisas muito erradas que são ensinadas, e tem pessoas que têm que vir com um contraponto e dizer assim, não, tá errado, isso não pode, isso não é bíblico, ok, tudo bem. Mas quando naquele momento, homens ou mulheres que estão ali debatendo, eles começam só faltam a se agredir, e de repente um já começa a xingar o outro, chamar de analfabeto, chamar de desleal, chamar de não sei, de herege, e começa, cara, aquilo, gente, isso vira uma guerra, isso assim, eu penso assim, ó, isso não é exemplo de ser discípulo do Senhor Jesus, não é exemplo. Eu sempre quando sento com alguém que sabe mais do que eu sempre procuro ficar na posição de estar aos pés dessa pessoa, de ficar ouvindo. Ouvir e aprender, senão eu preciso aprender. Principalmente quando eu sento com alguém que é mais velho do que eu. Talvez a pessoa não sabe nem mais de Bíblia do que eu, mas ela quer falar algo e ela é mais experiente e eu sento ali, porque eu entendo ali que há amor de Deus por mim. Então amar como o Senhor ama é ter obediência plena, é ter humildade de sentar aos pés, talvez de uma pessoa mais velha, de um líder, de alguém que sabe mais do que eu e diz assim, tô aqui para te ouvir. Tô aqui para ouvir, tô aqui para entender um pouco mais do teu coração. E quando algumas vezes, algumas pessoas, queridos, que são mais maduras na fé do que eu, são mais sábios do que eu na fé e têm mais conhecimento do que sou eu na fé, de repente nós estamos conversando, de repente eu falo alguma coisa e essa pessoa olha para mim assim e ela diz assim, cara, isso que você falou é muito importante. E você pensa assim, nossa, eu falei para uma pessoa que sabe mais do que eu e ela considerou isso é amar. Porque senão nós vamos nos colocar em uma posição que nós sempre sabemos, queridos, e discípulos, que são discípulos, eles não estão na condição de saber tudo. O verdadeiro sábio, ele sabe que não sabe de tudo. O verdadeiro sábio, ele está sempre aprendendo, em tudo. O verdadeiro sábio, ele aprende até quando mesmo ele ensina. Quantas vezes eu estou conversando, aconselhando alguém, eu estou falando, de repente eu falo algo assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que o Senhor falou para essa pessoa, que nem eu mesmo ainda apliquei isso na minha vida direito, eu não sabia, mas é o Espírito Santo, é o amor. Por isso que é isso, gente, nisso saberão que vocês são meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Então a igreja não faz discípulos para ela própria, a igreja faz discípulos para o Senhor Jesus. Nós ensinamos esse amor. Por isso que uma igreja que vive em posição do reino de Deus, ela ensina Jesus. Ela não ensina as 7 chaves da vitória, do conhecimento teológico, de como você vai prosperar. Nós ensinamos a Jesus. Ide por todo o mundo, pregando o Evangelho. Ensinem, façam discípulos de todas as nações. Ensine eles a guardar tudo que eu vos tenho dito a vocês. E eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Uma das promessas do Senhor Jesus é que quando nós ensinamos o que Ele nos ensinou a guardar, Ele está conosco. Ele está em amor, Ele está nos ensinando, Ele está nos amando. Eu estava falando para vocês aqui agora, né? Que eu estava ministrando para vocês e a minha sala aqui se encheu de cheiro de óleo. E eu não tenho óleo aqui na minha sala não, tá, gente? Eu não tenho óleo. É como se cada vez que nós falássemos algo que o Espírito Santo quer que nós venhamos nos mover, uma unção desce, uma unção do céu. E quando eu falo de cheiro de óleo, eu não estou sentindo com o nariz. Eu estou sentindo com o Espírito, eu estou sentindo com o coração. É louco, né? Mas é maravilhoso, porque é como se o Espírito estivesse sentindo, é como se eu estivesse
mergulhado aqui em isso. Eu acredito que Deus está dispondo aí uma unção nessa manhã, e eu oro para que nós venhamos ser discípulos. Eu estou entrando numa série de palavras a partir de domingo agora a respeito de discípulo. Eu estou com a palavra já de domingo preparada. Eu gostaria muito que, principalmente o pessoal aqui da igreja, o lugar, estivesse junto conosco. Quero pelo menos pregar umas 3 palavras a respeito do que é ser um discípulo, de ser um discípulo verdadeiro de Jesus. E eu quero começar com um texto domingo que fala a respeito de aprender comigo que sou manso e humilde de coração. Eu fico com vontade de chorar, gente, quando eu cito esse versículo. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falando, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Levem sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e que alcançarem então descanso para as vossas almas. Isso é discipulado de Jesus. Então eu quero estar ministrando domingo algo muito forte que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas hoje é isso que eu trouxe para você. Esse texto que está em João 13, a partir do versículo 34. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. E também vós também ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Talvez você vai dizer, eu sou discípulo, pastor do Senhor Jesus. Mas nós temos amado uns aos outros? Temos amado quando o outro mente ao nosso respeito? Temos amado quando uma outra igreja fala mal da sua igreja? Tenho amado eu como pastor quando outro pastor não gosta de mim e já falou muitas coisas ao meu respeito? Será que eu tenho amado? Porque o amor de Jesus ama até quem não ama. O amor de Jesus perdoa quem nos ofendeu, quem nos maltratou. O amor de Jesus, o discipulado de Jesus nos diz para orar por quem nos persegue, para pagar o mal com o bem. É isso o discipulado de Jesus. É isso que o mundo precisa, queridos. O mundo precisa de discípulos do Senhor Jesus. Você imagina toda a situação no Brasil hoje, política que nós vivemos. Se alguém chegasse ali a partir daquele momento e dissesse, a partir de agora, nós vamos seguir o discipulado de Jesus e todas as leis serão baseadas dessa forma, resolveriam todos os problemas do Brasil. É claro que isso não é apenas seguir regras, mas é pelo Espírito. Um discípulo do Senhor Jesus só consegue ser discípulo quando pelo Espírito ele é levado. Permita ser levado. Você vai ver o seu casamento mudando, você vai ver a sua casa mudando, você vai ver a sua família mudando. Seja uma mulher discípula de Jesus, seja você um homem discípulo de Jesus, seja eu, pastor, discípulo de Jesus. Eu conheço muitos pastores que não são discípulos de Jesus, se tornaram discípulos do dinheiro, se tornaram discípulos da visão da sua própria igreja, se tornaram discípulos da política, se tornaram discípulos de tantas coisas. Porque ser um discípulo é você defender quem você ama. Porque nós só podemos amar se nós entendemos que nós fomos amados primeiro por Ele. Amém? É claro que nesse amor existe repreensão, existe correção, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:19 que Ele ama, que Ele é um Pai que Ele ama e Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Ele repreende, Ele exorta e Ele corrige. Então isso faz parte de ser um discípulo de Jesus. Imagina quando eu, que sou um pastor, hoje eu me considero, estou aprendendo a ser manso como Jesus, mas eu já fui um homem muito... E muitas vezes falava sem pensar. Hoje eu tenho que me policiar muito, mas algumas vezes eu tenho que sentar com alguns homens que deram uma vacilada com a sua família, e a minha vontade, o meu espírito humano é de pegar no colarinho e dizer assim, até quando tu não vai crescer, mas então
Mas algumas vezes nós temos que corrigir, dizer assim, cara, não dá para viver dessa forma. Para de ser moleque, não dá, isso está errado. Só que nós não fazemos isso para matar, nós fazemos isso para trazer vida. E sempre quando até mesmo nós corrigimos alguém, nós fazemos com amor. E você pode ter certeza, a pessoa que está sendo corrigida com amor, com respeito, ela vai ser discipulada. Ela vai ser bem discipulada. Amém? Glória a Deus. Gente, deixa eu fazer alguns convites para você, principalmente para as nossas mulheres que estão nos assistindo, você marido que está aqui. Hoje à noite nós começamos um novo período na Igreja Lugar, uns cultos de quarta-feira. Então, toda a primeira quarta-feira do mês nós teremos o culto das nossas mulheres, tá bom? Então, essa noite tem um culto muito especial, um culto para as mulheres da Igreja Lugar. Nós temos uma surpresa hoje à noite ali. Tá bom, nós temos uma preletora. Até a Paloma está aqui hoje assistindo aqui. A Paloma é nossa irmã amada. Ela vai estar ministrando junto com a gente ali. Então acredito que a Palominha vai trazer uma palavra poderosa. Então todas as nossas mulheres que estão aí na live, hoje à noite, por favor, estejam junto ali com as nossas mulheres. As nossas mulheres não fazem culto para mulheres, gente. As nossas mulheres fazem culto para Deus. Tá? Então teremos... E nós temos uma surpresa. As mulheres verão uma surpresa que foi preparada para elas hoje à noite ali. Tá? Então é surpresa, mulheres que estão aí, é surpresa. Nem as pastoras sabem, tá? Mas já vão com o coração com uma expectativa de algo que Deus separou um lugar para vocês hoje. Foi feito com muito carinho. Está sendo ainda feito com muito carinho. Tá bom para vocês, mulheres? Deus está preparando um lugar hoje para vocês ali. Deus está preparando um lugar de encontro. É algo que algumas das nossas mulheres já tinham falado, assim, sopraram algum tempo atrás no ar pra gente, que gostariam de um dia fazer determinada coisa, a gente fez. Então você que está aí hoje, convida bastante mulher hoje, convida, porque eu acredito que vai ser muito, muito lindo, tá? O que Deus está preparando, tá bom, gente? Então assim, sirvam uns aos outros. Homens, sirvam as mulheres. Mulheres, sirvam os homens. Pais e mães, sirvam os seus filhos. Filhos, sirvam pais e mães. Isso é discipulado de Jesus, queridos. Que uma unção, uma graça sobrenatural caia sobre vocês. Um amor poderoso venha sobre vocês. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre vocês. E que nós venhamos caminhar todos os dias com Ele. Que nós venhamos dar. Nós venhamos entregar, que nós venhamos ser conhecidos. Que você seja conhecido pelo tipo de amor que você ama os outros. E quando te perguntarem que amor é esse, por que você ama tantas pessoas? Você vai dizer, porque eu sou amado por Jesus, é dessa forma que eu sou amado. E ainda é pouco o que eu faço, ainda porque do jeito que eu fui amado, eu fui resgatado, fui liberto, é pouco. Eu preciso amar mais, eu preciso perdoar mais. Gente, é a respeito de pessoas, é a respeito de gente, é a respeito de mulheres, é a respeito de homens, é a respeito de jovens, é a respeito de crianças. Eu quando sento com um adolescente, eu discipulo da mesma forma que eu discipulo um homem, uma mulher de 80, 70 anos, da mesma forma que eu trato uma mulher, que eu trato um jovem, é a mesma forma que eu trato um médico, um empresário, quando eu sento com ele, é a mesma forma, é o mesmo discipulado, não muda nada. E algumas vezes a gente inventa tantas outras coisas, né? E alguns até cobram para discipular pessoas. De graça nós recebemos, de graça nós damos. Amém? Então que Deus abençoe todos que entraram aí na live aí. Josi, pastora Adriana, a pastora Adri Carbone aqui é a nossa responsável aqui, a pastora das nossas mulheres, junto com a pastora Gisele aqui. A Josi também é braço com as nossas mulheres. Um abraço, Robinho, Rob também. Deus abençoe a tua vida, a tua família, teus filhos, Rob. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Patrícia também, que entrou aqui também. Deus abençoe a Paty também. Pessoal, Elizabeth também, a nossa missionária, também entrou aqui. Glória a Deus. A Crislane também está por aqui.
Papo de Mulher também está aqui, com a Fábio também. Eu não sei se a Fábio ou se é a Jusce que estão aí no Papo de Mulher também. Glória a Deus. Tem bastante gente aqui, né, gente? Mary também. Glória a Deus. Dona Vilma. Mais que açúcar está aqui também. Olá, Graciela, que tal, irmã amada? Irmã querida. Grace, essa semana conversei com uma pessoa, né, que também veio de fora, só que de Cuba. Daí eu me lembrei que você de uma vez me estava trazendo, evangelizando uma pessoa de Cuba também. E eu me lembrei de você. Eu ministrei também ao coração desta pessoa que havia chegado no Brasil de Cuba também, a respeito de... Prediquei a ela a respeito de Jesus também essa semana em um supermercado. Tá? Deus te bendiga, irmã, em nome de Jesus. Patrícia também, esposa do... tem várias outras pessoas, passaram várias pessoas aqui, né, gente? Então não dá pra coisar. Então, assim, Palominha, Deus abençoe você. Não sei se a Palominha tá ainda tá aí. O pessoal da igreja também, casa de oração também, que tá sempre... nossos irmãos queridos de Tubarão também, casa de oração, Fernanda. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, gente. Então, Patrícia, Gilmar também. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Sabrina, Vitória e glória a Deus. Hoje à noite, então, a partir das 8 horas, nós temos ali o culto das mulheres. Começa ali o culto. Pastora, já vou chamar de pastora. Paloma vai estar ali ministrando junto com a gente. Mulheres, procurem chegar às 7h30, já começar um ambiente de oração. Deus preparou um ambiente para vocês hoje. Tá? Os homens estão ajudando, estão trabalhando, preparando um ambiente ali para as mulheres. Talvez não ficou tão bonito, claro, eu tenho certeza que não ficou tão bom quanto as mulheres fariam. Eu tenho certeza que as mulheres fariam 100 vezes melhor. Mas assim, hoje o que foi feito foi um trabalho dos homens servindo as nossas mulheres. Tá? Então Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Gente, compartilha essa live. E a partir de agora, então, é isso aí. Eu vou estar... Nas próximas semanas você vai me ver falar muito a respeito de ser um discípulo, de ser uma discípula. Então, domingo a palavra é discípulos. Isso é maravilhoso, tá bom, gente? Que essa unção que veio aqui sobre a minha vida também recaia sobre a tua vida, em nome de Jesus. Jesus te chamou para ser um discípulo dele. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Um bom dia para você. Quem sabe, sexta-feira nós passamos de novo aqui para ministrar mais uma palavra aqui rápida com você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um ótimo dia para você, abençoado. Você é um discípulo de Jesus. Ame como você foi amado.